Olá galera, tudo bem? Eu sou o Fábio Roberto em mais uma videoaula para Live Brain Tutoriais. Nessa videoaula aqui nós vamos falar de uma função muito interessante do Excel, que é a função texto para colunas. Então vamos lá. Para que serve essa função, né? Quando que a gente deve usá-la? Por exemplo, nesse nosso caso aqui, nós temos uma coluna com vários dados, tá? E vejam só, se a gente reparar, a gente vai ver que aqui nós temos um nome, um número e mais um outro texto aqui. No nosso caso é um nome, a idade e o tipo de profissional que essa pessoa é. Se ela é uma profissional CLT, de carteira registrada, ou se ela é um profissional autônomo. Só que olha só, se eu precisar contar quantos CLT a gente tem, quantos autônomos, não adianta eu colocar uma conta C, porque a gente não tem aqui a separação. Então o que eu quero fazer? Eu quero deixar o nome na coluna A idade na coluna B e o tipo de profissional na coluna C. Então como que a gente faz isso? É através da função texto para colunas. Ela está na guia dados, veja só, na faixa aqui, texto para colunas. A gente primeiro seleciona o texto, como já está selecionado, e clica na opção. Olha só, ele vai nos abrir para a gente começar a formatar a nossa coluna. Só que primeiro a gente tem que escolher uma opção, se é largura fixa ou delimitado. Eu vou mostrar as duas opções. Para esse nosso caso, a gente vai usar o delimitado. Por que o delimitado? Porque a gente tem a separação de colunas através do ponto e vírgula. Eu vou mostrar na próxima guia, aqui no avançar. Olha só, clicamos em avançar. Ele nos pergunta qual que é o delimitador de coluna do nosso intervalo. Como eu falei, no nosso caso é o ponto e vírgula. E se vocês repararem aqui, ele já está fazendo a separação das colunas. Ó, se a gente desmarcar o ponto e vírgula, ele volta como se fosse, não tem separação nenhuma. Então a gente pode escolher tabulação, vírgula, espaço. Para o nosso caso é o ponto e vírgula mesmo. Ele já vem por padrão ponto e vírgula, mas vamos supor que em vez de ponto e vírgula tivéssemos um traço separando cada coluna. A gente viria nesse outros e digitaria o traço, tá? Aí já fica marcado, só que aqui a gente não tem o traço, então ele não tem efeito. Ó, se eu colocar o ponto e vírgula aqui, ó, ele funciona aqui também, tá vendo? Só para dar um exemplo. Então eu posso deixar o ponto e vírgula aqui, que já vem padrão, ou aqui. Então eu vou deixar aqui para vocês verem que funciona o outros. Então se a gente viu que é isso mesmo, acho que ele já está fazendo a separação correta, a gente pode clicar na guia avançar. Na guia avançar, a gente tem essas opções aqui em cima. E para que servem essas opções? Na hora que a gente exportar cada tipo de dado, a gente pode selecionar o tipo de dado que é cada um. Se vai ser um tipo geral, texto, data, ou se eu não quero importar a coluna. Primeiramente eu vou deixar todos geral, tá? Porque é tudo geral mesmo. Se aqui fosse uma numeração diferenciada, eu poderia colocar como texto para não mudar o formato, mas eu vou deixar como geral. E o destino é onde eu quero que comece a separação das minhas colunas. No nosso caso está na A, eu vou deixar na A mesmo, porque aí a idade vai ficar na B e o tipo de profissional na C, tá bom? Então eu vou clicar em concluir e olha só, é bem rápido. Ó, já fez a separação. Viram só? Ficou separadinho, bonitinho. Aí a gente poderia montar um Ctrl C no autônomo, aqui na coluna do profissional. Legal? Então essa é usando o delimitador. Agora eu vou voltar, só para ele voltar no padrão que estava, e vamos de novo no texto para colunas. Eu vou mostrar uma outra opção que tem lá. Vou lá no delimitado, já vai vir marcado que ele considera o último que a gente usou. No avançar, olha só, vamos supor que a idade para mim não interessa. Pô, não precisa esse campo aqui, pode excluir. Como que a gente faz? Eu poderia, depois que importar, clicar lá com o direito e excluir. Mas não é legal, porque eu vou mostrar porque que não é legal. Então a gente clica aqui, ó, em não importar essa coluna. Você viu que eu selecionei a coluna e cliquei em não importar e deixar o geral e só o nome da pessoa, do funcionário, do profissional. E vamos em concluir. Olha só, ele só exportou, ele ignorou aquela coluna e exportou as duas que eu pedi para exportar. Vou voltar novamente. Vou explicar um negócio legal que a gente tem que tomar cuidado. Vamos supor que a gente receba esses dados aqui
e nessa coluna aqui esteja preenchido com alguma coisa. Eu vou colocar uma numeração aqui só para ter alguma coisa desse lado aqui. Aí é aí que a gente tem que tomar cuidado. Olha só, se eu clicar em texto para colunas, e vamos lá, ó, mesma coisa, eu vou deixar todos para exportar. Clicar em avançar, na hora que eu der um concluir, olha o que ele vai me falar. Ó, se a gente deseja substituir o conteúdo das células, por quê? Ele vai jogar, no nosso caso, a idade aqui para cima. Então a gente tem que tomar cuidado, porque se eu der um ok, se aqui fosse uma informação importante, olha só, pronto, perdi aquela informação. Legal? Então para isso que serve aquele ignorar, por exemplo. Se eu tivesse aqui, ó, colocar aqui pro lado, tá? Vamos fazer da mesma forma que a gente tinha feito. Texto para colunas, avançar, delimitado, ó, eu vou ignorar de novo a coluna da idade e ó, veja. Então como ele não chegou até esse ponto aqui, ele não deu a mensagem, exportou e ficou legalzinho os nossos textos e nossas colunas. Legal? Essa é a primeira parte que eu falei do delimitado. Agora eu tenho um outro exemplo aqui que nós vamos falar quando não tem o delimitador. Ó, aqui não tem um delimitador, tá vendo? Eu coloquei como se fosse o número de CPF e o nome da pessoa. Então o que a gente vai fazer? Eu vou abrir, né, texto para colunas. Então o delimitado não adianta, porque eu não tenho um delimitador. Então eu tenho que ir no largura fixa. O largura fixa, a gente vai determinar com o mouse qual que é o nosso delimitador. Olha só, eu vou dar um avançar. Tá vendo que ele já muda a tela aqui. E como que a gente delimita? A gente clica com o mouse em algum lugar aqui, ó. E cada clique que eu der aqui, eu clico uma vez para colocar e duas vezes em cima da linha para excluir a linha. Aqui a gente, vamos lá, a gente pode clicar também, desculpa, e arrastar. Olha só. O problema desse modo aqui é que, por exemplo, se eu tivesse um número menor que esse aqui, ele ia separar de uma forma errada. Eu vou mostrar para vocês. Mas nesse caso, como estão todos com os mesmos números de caracteres, ele vai exportar. Olha só, eu vou dar um avançar. Aí ele abre a mesma caixa, do jeito que a gente quer cada dado. E eu vou deixar assim, ó. No geral, desculpa, na coluna do CPF, eu vou deixar como geral. E vocês vão ver que esses zeros desse número aqui, ele vai formatar de uma forma diferente. Olha só, vou dar um ok. Viu? Ele tirou os zeros da frente. Então, dependendo da sua situação, não é interessante. Tá? Então é legal você deixar como texto lá, dependendo do seu caso. Então eu vou dar um voltar e vou fazer a mesma coisa. Vou lá, vou escolher largura fixa, avançar, vou marcar aqui, né? E no caso do CPF, eu vou deixar como texto, porque texto ele vai manter os zeros. E vou dar um concluir. Aí sim, ó, ficou com os zeros na frente. Ele vai ficar com esse balãozinho aqui dizendo que o número, tá vendo aqui, ó, que é um número armazenado como texto, que ele fala, ele vê que isso aqui é um número, mas está como texto, é só uma mensagem que o Excel dá. Agora, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um voltar novamente, eu vou acrescentar um campo aqui, vou fazer ao contrário, por exemplo, se eu colocar assim, ó, Fernanda, e colocar o CPF dela, ó, 123, 123, 123, 12. Daqui é um CPF fictício. E vou lá, vou selecionar meu texto para colunas. Tá? Então, ó, eu vou no largura fixa, avançar, vou ver que aqui é o CPF. E ó, tá vendo aqui o Fernanda já tá aparecendo pra gente, ó, que ele vai separar errado, ó. Ele vai separar na linha que você falou para separar, vai contar o tanto de caracteres que tem e vai jogar para outra coluna. Olha só, avançar, aqui eu vou deixar como texto, concluir, aí ó. Olha o que ele fez com esse dado, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado também, né, com esse delimitador fixo. Porém, para muitos casos ajuda. Então galera, o texto para colunas é uma explicação bem rápida, é isso que eu queria passar para vocês. E eu espero que a explicação tenha ficado clara e o conteúdo tenha sido compreendido. Essa foi mais uma videoaula da Live Brain Tutoriais. Não se esqueça de deixar suas dúvidas, sugestões para os próximos vídeos nos comentários.
Não se esqueçam também de curtir nossa página no Facebook. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Então galera, muito obrigado, até a próxima e um grande abraço.